Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre a psicologia da aprendizagem. Estamos aqui com 3 convidados muito especiais, especialistas sobre 3 psicólogos renomados, Jean Piaget, John B. Watson e David Ausubel. Esses nossos convidados são o senhor Alex Brandão, o senhor Antônio Felipe e o senhor Ítalo Roberto. Nossa conversa irá se pautar nos impactos atuais de ideias, comportamentos e desenvolvimento do ser humano como ser social e cultural. Iniciando com o senhor Alex Brandão, especialista no senhor Watson, nos conte um pouco sobre suas ideias a respeito do comportamento humano e como isso, em sua visão de especialista, está sendo abordado na atualidade. Boa noite, senhorita Manuela Thaísa. Boa noite, colegas de bancada. O Watson, ele tinha como objetivo de estudos a conduta, pois essa, diferente da mente humana, ela pode ser palpável de uma forma mais clara e também observada. E por conduta, ele queria dizer qualquer alteração percebida perante um estímulo anterior. Ele acreditava que o comportamento humano ele pode ser previsto e estruturado, baseado no estudo do meio em que tal indivíduo vive. E com o estímulo correto, esse comportamento ele pode ser moldado e controlado, independente de talentos, aptidões, vocações e etc., de qualquer indivíduo. Na educação brasileira, essa linha de raciocínio ficou popularmente conhecida no modelo educacional em que o professor apenas repassava o conhecimento para o aluno, em que o aluno era como se fosse uma caixa vazia ou uma tábula rasa, e o professor preenchia com conhecimento, e que, independente do aluno, com um processo de modelagem adequado, qualquer aluno ele tem a mesma capacidade para aprender qualquer assunto. Muito interessante ressaltar isso, senhor Brandão, especialmente na nossa visão agora atual, não é? E passando agora a palavra para o senhor Antônio Felipe, especialista no senhor Jean Piaget. Senhor Felipe, qual seria a contribuição para tal ideia construída nessa conversa a respeito de Jean Piaget? Bom, boa noite, turma. Bom, Jean Piaget, ele fala que a capacidade de regular saudavelmente seu próprio comportamento mediante ao sentimento de responsabilidade que surge da superação do egocentrismo e do sentimento de cooperação social. E também, além disso, a ideia dele fala também que a aprendizagem é algo individual, onde as descobertas devem ser feitas pela própria criança. No caso, as crianças possuem um papel ativo. O termo construtivismo é uma teoria sobre a origem do conhecimento que considera que a criança passa por estágio para adquirir e construir conhecimento. E tem como objeto de estudo a alfabetização e a linguagem escrita. Piaget, ele não aponta respostas sobre o que é e como ensinar, mas permite compreender como as crianças e o adolescente aprendem. Oferece ao professor uma atitude de respeito às condições intelectuais do aluno e do adolescente e um modo que, assim, de interpretar suas condutas verbais e não verbais, para poder trabalhar melhor com elas. E envolvendo o nosso terceiro e último convidado, o senhor Ítalo Roberto, que é especialista em David Ausubel, um grande psicólogo estadunidense. O senhor Ausubel sempre dizia em suas ideias que quanto mais sabemos, mais aprendemos. O que ele queria dizer com isso? Boa noite a todos. O senhor David Ausubel, essa era uma frase enigmática dele, né? Que ele falava, quanto mais a gente sabe, mais a gente aprende. E levando para a nossa vida cotidiana, isso é verdade, porque com o nosso conhecimento adquirido ao longo do tempo, ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, a gente vai formando uma personalidade e com isso a gente vai aprendendo várias coisas. E com esse aprendizado,
quanto mais a gente sabe sobre essas coisas, a gente vai ter uma melhor capacidade cognitiva em relação a esse termo. Quando a gente tem os nossos conhecimentos prévios, e esses conhecimentos prévios eles vão passar para conhecimentos adquiridos, e isso a gente vai expandindo ao longo do tempo, o nosso pensamento, o nosso conhecimento. A ideia do principal artigo de Ausubel, que ele passava sobre a aprendizagem significativa, ela vai sendo muito utilizada em âmbito global, em relação a coisas acadêmicas, em âmbitos escolares, coisa do tipo. A colaboração dessa enigmática frase do Dr. Ausubel para a formação do ser humano, assim podemos dizer, na sua vida pessoal e acadêmica, vai ser muito importante, porque uma das principais coisas que Ausubel defendia era que o discente ele já tem conhecimentos prévios, ou seja, antes dele ir para uma sala de aula, ele já vai ter conhecimentos adquiridos ao longo de sua trajetória e ao longo de toda a sua vida. A gente não pode pensar que um discente de ciências biológicas, ele não pode ter aprendido algo de ciências biológicas no seu cotidiano, ou em casa, ou na rua, em qualquer lugar, no seu âmbito social. Então, com isso, antigamente a gente via que nas escolas eram implementados na educação, eles não meio que tinham entendimento que os alunos podiam ter conhecimentos prévios de tais assuntos. Então, diferentemente das ideias de Watson, que o nosso caro colega Dr. Brandon falou, as ideias de David Ausubel, ele não vê o discente como uma caixa vazia, como nada preenchido. Para ele, o discente tem conhecimentos prévios que foram adquiridos, como eu falei antes, na sua vida social, em seu âmbito social. Então, quando o professor ou o orientador ele tem noção disso, ele vai conseguir trabalhar melhor com o discente, porque ele vai ver a capacidade cognitiva desse discente em relação a tais assuntos, se ele vai ter uma aptidão maior em relação a tal assunto, ou se ele vai ter um conhecimento prévio que já foi adquirido sobre tal assunto, e com isso vai se tornar mais fácil trabalhar com esse aluno. E a gente vê que essa ideia da aprendizagem significativa de Ausubel, ela vem sendo muito incrementada em várias escolas na Europa, já faz alguns anos, e no Brasil ela chegou já tem alguns anos, e ela está fazendo, vamos dizer assim, muito sucesso, porque as ideias que ele defende são muito relevantes em meio acadêmico e em âmbito social. E com essas palavras do senhor Ítalo, queremos encerrar nosso bate-papo. Quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade e a ilustre entrevistadora, a doutora Emanuele, e dizer que foi um grande prazer estar aqui. Espero estar outra vez. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a senhorita Emanuele pela oportunidade de debater esse tema tão pertinente. Boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a presença dos 3 especialistas que nos acompanharam nesse bate-papo e quero agradecer também a presença de todos vocês que assistiram até agora. Tenham uma boa noite.